SARS-CoV-2, ou Covid-19, foi declarado uma pandemia em 11 de março de 2020. Até o momento, 81 milhões de casos foram relatados, e 1,7 milhão de pessoas morreram. No entanto, não é a primeira pandemia e os cientistas dizem que não será a última. Eu vou te mostrar as 10 piores pandemias da história. Gripe espanhola. A chamada gripe espanhola, na verdade, teve origem nos Estados Unidos, durante a Primeira Guerra Mundial em 1918. Recebeu o nome de espanhola porque na Espanha, país neutro no conflito, a informação não foi censurada, ao contrário de outros países europeus. Embora o número exato de mortos seja desconhecido, dizem que atingiu 20% da população mundial, o que equivale a entre 40 e 50 milhões de pessoas. Peste negra. Foi uma das maiores pandemias da história, e teve efeitos devastadores na população europeia. Veio para o continente por navios genoveses da Crimeia. Acredita-se que foi transmitido através de pulgas de ratos negros que viajavam em navios mercantes, e deixaram cerca de 200 milhões de mortos. Estima-se que eliminou cerca de 60% da população da Europa, tornando-se o surto mais mortal da história. Tanto que a Europa levou cerca de 200 anos para retornar ao seu nível populacional. Praga de Justiniano. Foi muito virulento e enfraqueceu o Império Bizantino. Alguns historiadores deram esse nome, em referência ao primeiro imperador bizantino Justiniano. É considerada uma das grandes pragas da história, já que causou a morte de 40 a 50 milhões de pessoas. Foi causado por ratos que chegaram em navios da Índia e da China. HIV-Sida. Apresentado pela primeira vez em 1981. E sua causa atribuída ao consumo de carne de chimpanzés infectados, teve grande impacto na sociedade como doença e como fonte de discriminação. É transmitida por sexo desprotegido, por transfusões de sangue contaminado ou por agulhas hipodérmicas. Já causou cerca de 32 milhões de mortes, e atualmente existem quase 38 milhões de pessoas infectadas. A letalidade da AIDS diminuiu devido ao grande número de tratamentos. Alguns cientistas afirmam que a cura definitiva será alcançada antes de 2030. Cocolisble. Foi uma doença que afetou os nativos americanos, após a chegada dos conquistadores espanhóis. A população mexicana foi drasticamente reduzida devido a esta variante da salmonela. Entre 15 e 30 milhões de pessoas morreram. Cocolisble é uma palavra da língua náhuatl, que significa pestilência, doença ou enfermidade. Praga antonina. Foi adquirida por soldados romanos no Oriente, e teve um grande impacto, matando cerca de 5.000 pessoas por dia. O número total de mortos foi de cerca de 5 milhões, e dizimou muito exército. Terceira epidemia de peste. Embora tenha sofrido várias ondas ao longo da história, uma das mais fortes foi a do século XIX, originada na China, e que deixou um saldo de mortos de cerca de 10 milhões. Também veio de roedores. Pandemias de cólera. Até 7 pragas diferentes causadas por esta bactéria causaram inúmeras mortes entre os séculos XIX e XX. Estima-se que mais de 5 milhões de pessoas morreram por esta causa. Varíola japonesa. No total, 1/3 da população japonesa morreu desta doença causada por um vírus. Aproximadamente 1 milhão de pessoas morreram. Gripe asiática. Foi uma pandemia que começou na China, e acabou se espalhando pelo planeta, graças aos transportes e voos internacionais, e à rápida mutação do vírus. Isso causou 2 milhões de mortes. Alguns especialistas afirmam que a Covid-19 é a pandemia mais letal da história, pois, apesar dos avanços tecnológicos e científicos, ainda não foi encontrada uma solução definitiva. Veremos o que acontece com a vacina que começou a ser fornecida. Muito obrigado pela atenção, compartilhe, se inscreva e até a próxima.